Tanta coisa mudou desde que a pandemia começou que a gente não consegue nem dimensionar as tamanhas mudanças que ela nos forçou a implementar em nossas vidas. Tanto sofrimento, tantas pessoas que morreram, tantas pessoas que perderam entes queridos, tantas sequelas, tantas vidas aterrorizadas com máscaras e tudo mais que a gente tem que viver. Por que Deus não acaba com isso tudo? Se Deus é todo poderoso, afinal de contas, por que Ele não nos cura completamente do coronavírus? Esse é o nosso tema de hoje. Roda a vinheta. Você está no canal Cristão Bíblico e eu sou o professor Joás e a gente vai estar falando hoje sobre Deus e a pandemia do coronavírus. Para começar, gente, a gente tem que refletir sobre as ações de Deus. Muitas vezes a gente acha que Deus sempre age da forma que a gente quer que Ele haja. E algumas pessoas acabam questionando a Ele, sabe? Perguntando, mas Senhor, por que o Senhor não age? Por que o Senhor não cura? Por que o Senhor não aprisiona? Por que o Senhor não faz justiça? Por exemplo, o profeta Abacuque. Abra sua Bíblia aí em Abacuque 1 e você vai ver, por exemplo, no verso 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Vocês vão ver que no contexto ali da situação de Abacuque, muita coisa ruim estava acontecendo, muita injustiça estava sendo praticada e parecia que Deus não agia, parecia que Deus não vinha em favor do seu povo para fazer justiça. E da mesma forma, hoje parece algo do tipo. Embora a justiça também seja uma grande questão, que a gente quer que Deus intervenha, mas por que Deus não intervém, gente? A gente já está aqui nesse momento em que eu estou gravando o vídeo, na variante Ômicron. Daqui a pouco a gente vai chegar no final do alfabeto grego e a gente vai estar com mais variantes que acabam se aperfeiçoando para destruir nossa vida. Por que Deus não intervém, afinal de contas? Primeiramente, a gente tem que estabelecer uma coisa. A pandemia do coronavírus, ela não está aí para mostrar que Deus não age mais no mundo, porque Deus age. Se você for observar, muitas vezes na história da Escritura, como em Abacuque, por exemplo, parece que Deus não está agindo. Mas como Deus vai se revelar para Abacuque, em Abacuque 2, Abacuque 1 e 2 vai ter esse diálogo entre Deus e Abacuque, Deus vai mostrar que embora Ele não esteja vendo, e embora nós não estejamos vendo, Deus está agindo. E na sua palavra, inclusive, Ele disse que tais coisas haveriam de acontecer para aqueles que vivessem nesse tempo que nós estamos vivendo. Por exemplo, em Mateus 24, Jesus contou ali para os seus discípulos coisas que aconteceriam antes da volta dele, mas que de fato não seria imediatamente antes da volta dele. Em Mateus 24, no verso 6, a gente lê o seguinte: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ou seja, o sofrimento advindo da guerra, as perdas que guerras e rumores de guerras, o sentimento de medo que isso tudo traria, é da vida. São coisas que acontecem e que Deus não vai necessariamente intervir, porque nós estamos vivendo num mundo mau. Se Deus fosse fazer tudo o que lhe aprovesse, se Deus fosse fazer toda a sua vontade, não haveria sofrimento no mundo. Deus acabaria intervindo no livre-arbítrio do ser humano e fazendo a sua vontade a despeito da escolha do homem pelo pecado. Mas vejam que não para por aí o verso. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, isto é o princípio das dores. Ou seja, gente, haverá fomes, haverá pestes. Isso são coisas ruins. E isso não está dizendo que vai afetar só os perdidos, só aqueles que não são de Deus, mas isso afetará a todos. Agora vejam que Lucas, lá no capítulo 21, ele vai acrescentar alguma coisinha aí. Vamos lá para Lucas 21? Tem uma coisinha a mais que Lucas vai colocar nesse princípio das dores. Lucas vai colocar ali epidemias. Lucas vai dizer que as epidemias também fazem parte do princípio das dores. Vejam só. Então ele disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares.
coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Ou seja, aqui Jesus está dizendo que coisas como epidemias, terremotos, coisas espantosas, tudo isso aconteceria nos momentos que antecedessem a sua volta. É aquele classificado por princípio das dores. Mas vejam que isso de fato vai acontecer. Infelizmente, Deus não vai agir de acordo com nossa vontade para impedir que essas coisas aconteçam. Infelizmente, inocentes vão sofrer. Infelizmente, pessoas perderão sua vida. Infelizmente, essas coisas acontecem. Vejam o que Jesus certa vez falou sobre isso. Aconteceu um acidente lá perto de onde Jesus estava, e Jesus, enquanto dialogava com alguns interlocutores, Jesus comentou sobre a morte de alguns inocentes. Vejam só, Lucas 13. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Gente, olha que atrocidade! O pessoal, os galileus, foram realizar seus sacrifícios e Pilatos os matou, unindo o sangue deles ao sangue dos sacrifícios. Nossa, que coisa terrível! Agora, veja como o texto decorre. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Jesus vai explicar que esses galileus sofreram isso, mas não era por causa do pecado deles. Essa morte excepcional, essa morte terrível aconteceu com eles por causa de uma razão. Vamos ver o que Jesus explica pra gente? Não eram, eu vou afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Gente, o que Jesus está falando aqui? Jesus está falando que todos são pecadores, e por sermos pecadores, estamos destinados à morte. Quer seja uma morte excepcional, quer seja uma morte natural. O destino de todos é a morte. Quer seja por Covid, quer seja por qualquer outra doença, quer seja por doença alguma, quer seja por acidente ou alguma coisa do tipo. Isso não indica necessariamente uma condição pecaminosa maior do que a outra. Se você perdeu um ente querido, eu não sei, mas não era porque alguns morreram por causa da Covid, que eram mais pecadores que aqueles que pegaram e não morreram. Gente, a reflexão que eu quero fazer nesse vídeo é a seguinte: todos somos pó e ao pó tornaremos. Mas Jesus, ele vai ressaltar um ponto interessantíssimo e que vai fazer a diferença nesse interlúdio entre o nascimento e a morte que nós chamamos de vida, que é você escolher não perecer. Jesus vai aconselhar os fariseus que estavam conversando com ele: creiam, ou todos perecerão. Devemos escolher crer na Bíblia, crer na verdade, crer nele, porque é só isso que vai nos garantir a vida eterna. É só isso que vai nos garantir a felicidade de conhecer o Deus que nos ama. A melhor coisa que Jesus pode fazer por mim e por você não é uma ressurreição, não é uma cura, não é um grande evento miraculoso, não é o sucesso no seu emprego, não é o sucesso na sua faculdade, porque tudo isso é passível de corrupção. Todos os tesouros que a gente armazena nesse mundo trazem ferrugem e corroem, a morte leva embora, a depressão tira o sabor. A melhor coisa que Jesus pode fazer por mim e por você, meus caros, Ele já fez, que é garantir a nossa salvação. E agora só depende de nós aceitá-lo para vivenciar a melhor experiência de todas que Ele nos prometeu. Viver em um mundo em que, de acordo com o Apocalipse 21:1, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza. É isso que Deus quer para mim e para você. É isso que Jesus veio a essa terra fazer. E é esse o grande plano de Jesus, meus caros. Então, quando vierem perguntar para você por que Deus não cura todos de uma vez por todas da Covid, você pode falar aquilo que certa vez C.S. Lewis falou, que a dor, que o sofrimento é o megafone de Deus. No meio da dor e no meio do sofrimento, nós questionamos a existência desse mundo e nós somos levados a pensar em Deus. E é nesse momento
que Jesus vem através da sua palavra e nos mostra que o sentimento de dor mostra que não pertencemos a esse mundo de dor, mas que nós pertencemos a Ele. E é aceitando e crendo nele que nós viveremos no mundo onde não haverá mais dor. Então, se você gostou desse conteúdo que nós passamos aqui hoje, compartilhe com outras pessoas que talvez passaram por grandes dores recentemente, que talvez estejam sofrendo ainda com essa pandemia. E se você gostou do nosso vídeo, se você gostou do nosso canal, se inscreve, curte e aciona o sininho para nunca perder quando o vídeo novo chegar. Te vejo no próximo. Tchau, tchau.